Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando a playlist de JK a FH. A ideia é conhecer um pouco dos planos econômicos, sociais desses presidentes, já que nós estamos chegando em um momento de eleição e muita gente gostaria de saber um pouquinho dos planos que já deram certo, quais seriam possíveis hoje. A ideia do vídeo não é trazer nenhuma proposta atual, mas sim olhar um pouco para esse passado próximo para nós entendermos quais os conceitos principais que foram utilizados, o que deu certo, o que não deu. Hoje então vamos começar com Juscelino Kubitschek. Ele chega ao poder de forma conturbada em 1956, com a morte de Getúlio Vargas em 54. Aí ocorre uma crise sucessória, porque o vice de Getúlio Vargas, que era o Café Filho, tem problema de saúde e surge uma disputa na sucessão do poder. O Marechal Lott ameaça dar um golpe e com isso Juscelino chega no comando do Brasil. O famoso slogan de seu governo é 50 anos em 5. Isso significa 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Isso é um pouco problemático quando nós nos deparamos com propostas tão imediatistas, porque a maioria dos problemas que o Brasil tem são problemas estruturais, seja na economia, seja na parte social, e é muito complicado buscar uma resposta ou uma solução em 4, 5 anos de governo. Mas aqui isso foi muito bem visto e teve muitos pontos positivos o governo de JK. A base do seu governo é que o Estado seria sustentado pelo capital estrangeiro e pelo capital nacional. Então é uma junção desses dois investimentos. Ele abre as portas do Brasil para esse investimento externo. Com isso, vem para cá algumas montadoras de carro, por exemplo, e Juscelino faz a escolha por investir em transporte rodoviário. Isso é uma marca que nós carregamos até hoje, já que temos tão poucas ferrovias e o transporte hídrico é tão pouco utilizado. Essa é uma marca do governo de Juscelino. É claro que ele precisa atender aquilo que as montadoras, as empresas que estão vindo necessitam. Como eu vou abrir empresas montadoras de carro aqui no Brasil se eu não tenho boas rodovias, se esse não é o transporte principal do Brasil? Então ele faz uma escolha pelo capital dos Estados Unidos e também do FMI, o Fundo Monetário Internacional, onde Juscelino faz a política de acordo com o FMI, pega seus empréstimos e ao final do vídeo nós vamos entender aonde isso deu. Tivemos então, como eu falei, um grande desenvolvimento do automobilismo, assim como na área industrial, que chegou a se desenvolver em 80%. Teve algumas hidrelétricas sendo feitas, e a infraestrutura foi onde se teve um grande avanço. Por exemplo, a construção de Brasília, que começa a ser construída em 57 e é inaugurada em 60. Ela foi arquitetada por Oscar Niemeyer e o Juscelino utiliza a data 21 de abril para a inauguração de Brasília. 21 de abril é inclusive o feriado de Tiradentes, ou seja, ele está tentando criar um certo orgulho nacional nas pessoas, e as pessoas viam nele a possibilidade de uma mudança. Porém, ao final do seu governo, ele adquire uma grande dívida externa, como dissemos, ele abriu ao capital estrangeiro, pegou empréstimos no FMI, e isso gerou a dívida externa. Em certo ponto ele rompe com o FMI, e de alguma forma ele tem que pagar essa dívida que foi gerada. Como solucionar esse problema? Ele adota uma política emissionista. O que significa uma política emissionista? É onde se fabrica papel moeda e coloca em circulação. A ideia é girar a economia e dar às pessoas uma melhor capacidade de consumo. Ok, a princípio essa ideia parece super interessante, mas de fato gera um problema, porque com a injeção desse dinheiro na economia, aumenta a capacidade de consumo das pessoas. Até aí ok.
com o aumento da capacidade de consumo, a demanda do mercado aumentou, o preço também aumenta. Então isso emplacou em uma gigantesca inflação. Esse foi o problema do final do governo de Juscelino Kubitschek. Só 3 pontos então para terminar esse tema, é que Juscelino também criou a Sudene, que tinha a intenção de desenvolver o Nordeste. E por que desenvolver o Nordeste? Também para que não tivesse um inchaço populacional aqui no Centro-Oeste, que foi causado inclusive pela construção de Brasília, que já é o segundo ponto. Porque muitos homens, muitos trabalhadores, homens e mulheres, vieram para Brasília, que tinha a ideia de ser uma cidade apenas administrativa, mas acabou surgindo as cidades satélites, em pessoas que fazem um movimento pendular. Ou seja, trabalha em Brasília, muitas vezes dorme numa cidade satélite, uma cidade ao lado, e com isso a Sudene surge então para tentar desenvolver o Nordeste para que as pessoas voltem para o Nordeste. O terceiro e último ponto é que o partido de Juscelino, o PSD, era formado por muitos agricultores e latifundiários. Isso deixava bem de fora qualquer ideia de reforma agrária que fosse possível. Para fechar então, o governo de Juscelino tem um início muito bom, o apoio da população, as pessoas entusiasmadas com seu governo, mas chega ao final com uma dívida externa gigantesca e uma inflação gigantesca. No fim de seu mandato, ele tenta apoiar o Marechal Lott, que foi quem o colocou no poder, ou seja, mais uma das trocas de favores, e nós vamos ver que quem passa a assumir o governo do Brasil é Jânio Quadros. Acompanhe na próxima videoaula. Obrigado e até lá!